Fala aí pessoal da Falcon, como é que vocês estão? Tudo certo? Anderson aqui novamente na área. O conteúdo de hoje vai ser sobre social media. É uma coisa que assim, ó, podemos dizer que ele está muito em alta agora, tendo em vista do coronavírus e tudo mais, né? Porque o coronavírus fez com que a gente se fechasse dentro das nossas casas, os comércios tivessem que se adaptar forçadamente, ou seja, eles não talvez queriam estar no online, mas eles precisam estar no online. Então o social media ele começou a crescer de uma forma grande. Então acredito eu que quem começar a ser social media ou quem, enfim, começar a trabalhar nesse nicho vai ter muitos clientes, porque muitos clientes vão estar precisando nesse momento. Então, vou dar algumas dicas na real sobre social media, o que faz um social media, certo? Um social media não é o que muita gente pensa de um designer. O designer é a pessoa que faz as artes e tudo mais. O social media ele não cria os posts, ele só, como é que a gente pode explicar? Ele gerencia os posts com o dono do perfil. Então o dono do perfil ele tem que produzir essa arte ou, enfim, ter um designer que o social media e o design consigam conversar. O social media, ele basicamente ele vai gerenciar, vai organizar, talvez dar ideias de posts para serem feitos, que aí precisam ser realizados e enfim, ele pode sim fazer as copies dos posts, isso com certeza, mas aí vai depender de cada social media, certo? Tipo, tem pessoas que não gostam de fazer e vão cobrar mais por isso, e, enfim, vai a partir de cada um. Enfim, um social media, ele é basicamente uma pessoa que gerencia o perfil, ele entende quem são as pessoas que estão seguindo esse perfil e por que elas estão seguindo, então a partir disso ele começa a trabalhar uns pequenos aspectos, certo? O primeiro aspecto é a otimização da bio. Muitos Instagrams que a gente pode ver aí de pessoas às vezes que não estão muito interligadas com o Instagram, enfim, tipo, procurar estudar um pouco mais sobre isso, acabam não fazendo a otimização da bio. O que isso quer dizer? É ter uma bio ali detalhadamente o que tu faz, ou o que tu vende, ou o que tu fornece para aquelas pessoas e talvez um possível canal de contato, seja um site, ou seja até mesmo o WhatsApp. Enfim, porém, tem alguns cuidados que a gente utiliza, né, para conseguir ter um alcance maior, porque às vezes as pessoas acabam escrevendo muito na bio, só que são coisas irrelevantes, que não faz sentido. Então a gente tem que pensar do tipo, bom, se uma pessoa que não conhece nada sobre nada, ela entra no meu Instagram e lê minha bio, o que ela vai entender sobre o meu Instagram? Se ela ler só minha bio, o que ela entende pela aquela minha bio? Quer dizer que eu sou um negócio de quê? Às vezes é bom fazer um teste, pegar essa bio, mandar para algum conhecido teu, um familiar ou algo do tipo, e pedir para que ele interprete ou tente entender o que essa pessoa está tentando vender ou está tentando, enfim, produzir ou algo do tipo. Isso é bom para tu ter um norte e saber se tu realmente está num segmento alinhado com a tua bio. Então, a partir dali tu consegue otimizar e fazer enfim, algo mais criativo, mais bonito de ser visto, algo do tipo. A outra parada sobre o social media, ele também faz muita questão da interação, ou seja, é a pessoa literalmente que ela vai entender teu público. Então, como é que ela entende? Às vezes, se tu não entende quem é teu público, ela vai começar a utilizar os stories, vai começar a utilizar as próprias DMs para fazer as perguntas para as pessoas para entender quem elas são e o que elas querem com o teu perfil, certo? Isso eu já falei nos outros vídeos atrás, mas é uma coisa que o social media tem essa função muito intrínseca a ele, né? Sobre a questão da caixa de perguntas, eu até dei a dica já sobre como entender o público. Literalmente é postar um stories com um fundo que você acha bonito, algo do tipo, e botar a box de perguntas, uma pergunta que seja para entender o seu público, né? Então ali vai a partir da criatividade de cada um para tentar conseguir nichar e entender melhor o público de uma forma muito boa. Porém, às vezes, né, dá um trabalhinho ali porque tu vai ficar lendo as perguntas e respondendo, enfim. Então isso é muito interessante também. Sobre a questão da DM, se vocês não viram, eu falei em um outro vídeo sobre fazer interação na DM. Como é fazer essa interação na DM? É literalmente tu responder a pessoa que está te perguntando a DM com vídeo e falando o nome dela. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela se sinta muito mais ligada a ti. Por mais que tu seja uma empresa, ela vai se sentir representada aquela empresa porque teve alguém por trás daquela empresa que respondeu a minha DM. Tá certo que às vezes tu é uma empresa grande e tem muitas DM, talvez não seja tão interessante responder a pessoa por vídeo, mas quando vê alguém pode estar responsável por responder por áudio, não de uma forma tão robótica.
ou se for uma forma escrita, que ela seja uma forma escrita diferente. Eu não lembro qual que era, se uma empresa de hotéis, enfim, ou de viagens, que ele estava respondendo no Twitter, xingando as pessoas e depois, obviamente, resolvendo o problema delas. Mas era uma forma diferente, uma forma criativa de interagir, por mais que algumas pessoas possam sim ficar irritadas ou queiram processar aquela empresa por ela ter xingado, né, a ela. Mas enfim, é uma coisa aí muito de visão e aí tu consegue entender teu público e a partir do que tu entende teu público tu pode mexer e fazer algumas coisas diferentes que podem te dar mais resultados, né? Então, basicamente é isso, a função de um social media é entender todo esse processo, conseguir gerir esse processo e literalmente o dono só tem que produzir o conteúdo, lançar os criativos ou fotos, vídeos ou algo do tipo assim. E o social media tem que gerenciar, tem que fazer os posts, tem que agendar os posts, tem que escrever o que tem nos posts, tem que interagir com o público, tem que criar DMs, tem que fazer tudo, entendeu? Ele literalmente ele faz tudo, porém ele não faz os criativos, os designs e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, clique no botão de gostei, compartilhe, ative o sininho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, crítica, enfim, vocês podem estar mandando na nossa DM no Instagram e também na DM aí no YouTube, aí no chatbox. E a gente vai estar ansioso aí para responder vocês, certo? Então, caso você seja um negócio talvez e queira saber um pouco mais sobre a nossa empresa, o que a gente faz e como a gente trabalha, pode estar chamando a gente na DM também. A gente vai estar lá com muito prazer, a gente vai estar te respondendo, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado.